Conversa com a Fonte está de volta. Esta semana estamos falando sobre o trabalho do Conselho Nacional de Justiça. No bloco anterior, a gente estava discutindo sobre o trabalho da imprensa e por que o ministro César Peluso gostaria que as investigações contra juízes fossem feitas de maneira reservada, em segredo de justiça. Eu gostaria de saber do senhor, doutor José Lúcio Glombi, como essa situação, como é que o senhor vê essa situação que o doutor Anderson estava comentando no bloco anterior? Eu respeito a posição do doutor Anderson Furlan e eu acho muito ponderada. No entanto, eu vejo como fundamental o respeito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, com responsabilidade, evidentemente. Eu acho que a imprensa tem o dever até de divulgar, nós temos o dever de ser informados do que acontece. A liberdade de expressão, no meu entender, até é fundamento para a nossa democracia. Não existiria a democracia não houvesse a liberdade de expressão e a imprensa tem colaborado muito com isso. Eu entendo que no Brasil nós temos uma liberdade de imprensa e, às vezes, realmente a imprensa exagera um tom de uma ou outra situação, mas isso faz parte da própria liberdade que deve ser exercida e aquele que exagera deve ser responsabilizado e pode ser responsabilizado. No caso específico dos membros da magistratura, que são analisados pelo Conselho Nacional de Justiça, tem a sua análise sobre a ótica da exposição pública, nós notamos nos casos que aconteceram que isso foi revelado em assuntos absolutamente fundamentados. Não houve nada que houvesse, até hoje, no meu entender, não houve nada nesta área que fosse destoado da realidade. Então, o Conselho cumpre o seu papel e a imprensa cumpre também o seu papel. Camila. Posso mudar um pouquinho aqui Claro. o viés da conversa? Não, só voltando à nossa análise do CNJ e das corregedorias locais, o ministro Celso de Mello, em um dos julgados em que ele refez uma decisão da ministra Eliana Calmon, do CNJ, ele disse que o CNJ só deve intervir em 4 situações. Quando a corregedoria do tribunal local, quando houver inércia dos tribunais locais, a corregedoria dos tribunais locais, quando houver indícios de simulação de investigações, procrastinação das apurações ou quando o tribunal for incapaz de promover com independência procedimentos para responsabilizar os magistrados. Como fazer com que haja essa atuação externa do CNJ e fazer com que a corregedoria efetivamente exerça o seu papel, já que é formada por desembargadores do próprio tribunal que vão acabar investigando os próprios pares? Eu faço minhas palavras do doutor Anderson Furlan, há pouco a respeito desse tema, mostrando que quando acontecia justamente a investigação exclusivamente através das corregedorias dos tribunais, nós não víamos acontecer absolutamente nada. Porque ali há um problema, um é amigo do outro, há aquela relação muito próxima. É evidente que há uma dificuldade muito grande de apuração. Eu entendo que isso significaria um esvaziamento do nosso Conselho. E outra coisa, parece que essa decisão tomada pelo ministro Celso Mello foi num processo onde havia sido questionada a atuação de vários desembargadores do Mato Grosso. E, em face a essa decisão do ministro, houve uma retomada dos cargos por parte desses desembargadores e a situação até hoje não evoluiu. O que nós pensamos que tivesse um caminho diferente se fosse através de uma apuração lá do Conselho Nacional de Justiça. Mas, doutor, teria como, de alguma forma, o CNJ fazer com que as corregedorias também apurassem, com que fosse um trabalho, não conjunto, mas paralelo, fazer com que os dois tenham, com que haja esse controle externo e esse controle interno, que deveria ocorrer há muito tempo que não ocorre? Existe algum meio para que a gente faça isso? O próprio Conselho Nacional de Justiça tem delegado, muitas vezes, às corregedorias a apuração de determinados fatos e tem agido em colaboração com as corregedorias. E agora, até uma das questões que está sendo levantada é através de um ato do Conselho Nacional de Justiça uniformizando os procedimentos em todas as corregedorias. Então, há realmente uma tentativa de que as corregedorias venham a funcionar melhor, até por essa orientação do próprio Conselho Nacional. Por uma questão cultural, ou, enfim, por outros fatores, a gente tem no Brasil diferentes justiças dependendo do estado, dependendo da região. A gente pode dizer que o nosso sul e o nosso sudeste são mais modernos, enquanto que o nordeste a gente tem algumas decisões
imperialistas ou coisas do gênero. O senhor acha que o Conselho Nacional de Justiça vai conseguir mudar também esse tipo de comportamento, esse tipo de justiça feita ainda na base do cabresto, como a gente costuma dizer? É uma situação que acontece, é muito grave e complicado, porque o Brasil é muito grande e cada região tem sua peculiaridade. O que o CNJ, por exemplo, apurou, que há juízes do Norte e Nordeste, e também alguns no Sul, não é uma exclusividade do Norte e Nordeste, mas que, por exemplo, tem uma rotina de trabalho mais, vamos dizer, curta do que os demais juízes. Por exemplo, trabalhava só terça, quarta e quinta. Não é? O CNJ tem atuado para isso acabar. Nós descobrimos vários casos, por exemplo, aí pelo Brasil inteiro, de juízes patrimonialistas, ou seja, que usavam os bens públicos como se fossem seus. Usavam o carro para levar o carro oficial para levar o filho na escola. Teve um caso do Maranhão, onde o CNJ descobriu que no Tribunal de Justiça existiam mais policiais militares lotados para a segurança dos desembargadores que nas ruas de São Luís do Maranhão, né? Os oficiais de ordem dos desembargadores. Que é um absurdo. Temos o caso também, agora já mudando o foco, né, não da peculiaridade regional, mas também é disseminado pelo Brasil, que o CNJ atua muito bem, dos cartórios. Quando seriam resolvidas as situações dos cartórios pelas corregedorias locais? Nunca. Por quê? Porque no Tribunal de Justiça do Paraná, que é um caso emblemático, há dezenas de cartorários sendo processados pelo CNJ porque assumiram seus cartórios de forma irregular, muitas vezes apadrinhados por membros do corpo judiciário, os quais às vezes eles nomeavam filhos, noras, genros, e quando eram impugnadas, as impugnações não prosperavam. Isso tem no Brasil inteiro e o Paraná é um estado emblemático nesse caso. Tanto que o CNJ teve uma decisão do ministro Gilson Dipp, que é histórica, que mandou os cartorários que assumiram irregularmente deixarem seus cargos. Muitas foram questionadas. Mas será que sem o CNJ isso existiria? E em cada estado há mais ou menos problemas como esse. E o CNJ tem atuado de forma nacional para tentar impedi-los. Camila? Já que o senhor falou dos cartórios, o que o senhor vê de 2005 para cá, desde a instalação do CNJ? O que mudou? Ou como o senhor vê esse trabalho desempenhado pelo CNJ nesses 6 anos? 5 ou 6 anos? Mudou principalmente a mentalidade do judiciário, né? Porque o CNJ tem exigido que o judiciário trabalhe como na iniciativa privada, ou seja, que ele tenha metas, que ele racionalize os recursos públicos, que ele racionalize a mão de obra, que ele tenha horário, que ele tenha rotina para trabalhar eficazmente. O que não poderia era como antes, ou seja, ilhas isoladas e o juiz trabalhando como se fosse o senhor absoluto daquela situação sem prestar contas à sociedade. Esse é um mundo que ficou no século XX, XIX, XVIII, que não se coaduna mais com o século XXI e os princípios que a sociedade espera que o judiciário cumpra. Então, hoje a gente precisa de uma gestão profissional, que o CNJ trabalhe para que o judiciário como um todo funcione e que a população, repito, não seja punida pela demora no julgamento dos seus processos, na parte administrativa. Na parte disciplinar, estamos sendo premiados com exemplo. O CNJ mandando cartorários que assumiram irregularmente saírem dos seus cartórios, o CNJ mandando juízes que estão trabalhando mal, com ineficiência, cometendo irregularidades, sejam afastados das suas funções, para que, de novo, o judiciário consiga depurar o seu corpo e prestar o melhor serviço para a população. Vocês conversam entre vocês, juízes, sobre essa atuação e até a forma de agir de vocês mudou depois da existência do CNJ? Sim, os juízes conversam sobre isso. Por exemplo, quando surgiu a Meta 2, os juízes deveriam julgar todos os processos ajuizados até 2005, por exemplo, eu não me lembro a data. Mas aquilo surgiu uma comoção no judiciário, foram feitos dezenas de mutirões, os juízes vestiram a camisa e conseguiram zerar o estoque do poder judiciário. Então isso foi uma grande conquista para a população, porque processos que eram considerados difíceis, ficavam jogados num canto, os juízes foram obrigados a trabalhar naquele processo para terminá-lo. E por isso conversavam com os juízes, pegavam ideias, faziam mutirões para poder trabalhar mais. Então os juízes conversam sim entre si e eu posso assegurar que em sua maioria os juízes aprovam a atuação do CNJ. Para o advogado, o que muda com a existência dessas medidas desde que o CNJ começou a trabalhar e essas mudanças que ele já conseguiu? Eu diria que os advogados têm mais segurança até na sua própria atuação e mais confiança em que os problemas que apareçam venham a ser solucionados. E não são apenas esses problemas dessa natureza, nós tivemos aqui no Paraná e no Brasil mutirões, como o mutirão carcerário,
onde teve até a participação de advogados paranaenses, mutirão carcerário que mostrava situações incríveis. O ministro Gilson Dipp nos relatou, por sinal, que em um determinado estado do Nordeste, lamentavelmente, existiam os processos capa preta, e que esses processos eram aqueles que jamais eram julgados e as pessoas ficavam lá nas cadeias públicas, praticamente sem julgamento, sem chance de defesa, sem nada. Também temos o Conselho Nacional de Justiça atuando na questão das adoções no Brasil, uma posição relevante. Mas em relação à advocacia saúda o Conselho Nacional de Justiça. Existe realmente, hoje em dia, uma visão clara de que a justiça está se modernizando, está adotando métodos de gestão, está se informatizando, incentivada principalmente pelas posições do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós não temos, se fôssemos fazer um levantamento entre os advogados brasileiros, a aprovação do Conselho Nacional de Justiça seria maciça. Camilo. O senhor falou da celeridade processual com novos métodos de gestão. O CNJ teria algum poder em fazer para explicar para as pessoas, em fazer com que a implantação de processos eletrônicos ou até da contratação de novos juízes, para que isso efetivamente ocorresse e talvez desse maior celeridade processual aos processos já existentes e novas lides a serem ajuizadas? Sim, o CNJ tem muito poder quanto a isso. Então, relativamente ao processo eletrônico, o CNJ tem desenvolvido uma plataforma única e que vai obrigar que as justiças dos estados, que muitos estados não investem no processo eletrônico, estão muito defasados, enquanto no sul aqui, na Justiça Federal, os processos são todos eletrônicos, na Justiça do Trabalho, em algumas regiões também. Na Justiça Estadual isso não se vê. Então, o CNJ tem procurado uniformizar, ter uma plataforma única para que toda a justiça brasileira seja eletrônica e, por isso, seja mais rápida e com menos gasto. Quanto à questão dos juízes atuarem nesse processo, o CNJ também tem poder. Além das metas, o CNJ tem feito mutirões. Agora mesmo teve um mutirão em Cuiabá. O CNJ foi lá, conversou com o juiz daquela localidade, chamou o juiz de diversas cidades, levou para Cuiabá. Para quê? Porque lá tinha um problema muito grave de atraso no julgamento dos processos do SFH. Muitos processos parados, as pessoas querendo ter uma resposta sobre a sua casa própria. O CNJ foi lá, organizou um mutirão de uma semana ou duas e praticamente zeraram os processos pendentes. Esses mutirões têm sido feitos em diversas áreas, em diversos locais do país. Os mutirões carcerários, o CNJ realizou, mutirões do SFH, mutirões para julgar ações ambientais, tem sido feito. Esse é um instrumento que auxilia no Estado a ter mais demandas, mais respostas rápidas. Agora, mas, doutor, desculpe, só dando continuidade, o CNJ teria algum poder para influenciar na contratação, para que houvesse maior contratação de juízes e de servidores, para que um único juiz não fosse responsável por tantos processos? Ele teria como fazer um diagnóstico e falar, são necessários tantos? Sim, ele não tem esse poder. Ele tem essa prerrogativa de fazer estudos, mostrar soluções, indicações nessa área. Mas por que ele não tem esse poder? Porque a criação de cargos de juízes e servidores depende da manifestação do próprio Congresso, no âmbito federal, e das assembleias legislativas estaduais, no âmbito estadual. Então, assim, o judiciário, com base na gestão do seu próprio orçamento, e ele tem que identificar os seus lugares onde tem aquela maior necessidade, e aí faz um projeto de lei, indica para a Assembleia que vai aprovar ou não e o governador sancionar. Daí cria os cargos. O problema, de novo, é o ser humano, que sempre busca a sua maior zona de conforto. Então, a gente percebe, por exemplo, que estados do Norte e Nordeste não há interiorização. Ou seja, há grandes cidades com varas estaduais, principalmente no litoral, e o interior, o sertão, com pouco atendimento jurisdicional. Então, esse é um problema grave que o CNJ deveria ter mais poder, mas infelizmente não tem, porque depende novamente de uma iniciativa do Judiciário e da votação da Assembleia. Agora é importante dizer que o CNJ provoca a discussão dessa questão quando ele promove levantamentos comparativos dos gastos de cada estado. Por exemplo, o nosso estado do Paraná, segundo os últimos levantamentos do Conselho Nacional de Justiça, tem um dos menores orçamentos em relação ao seu PIB. Talvez seja o penúltimo de todos os estados brasileiros. Nós gastamos pouco com a justiça, na justiça comum, no estado do Paraná, quando deveríamos gastar mais. Então,
Ao assim apontar, o Conselho Nacional de Justiça também está apontando a necessidade do Estado aqui de investir mais na justiça e promovendo, é claro, concursos públicos, novos concursos para juízes, modernizando a justiça de uma forma geral. Nós temos essa questão aí do processo eletrônico, que mostra também onde cada Estado está atuando, quanto está gastando mais ou menos. Eu até tenho uma posição muito clara do processo eletrônico, acho que é algo que está vindo aí, mas merece ainda muita reflexão, muita análise, porque cada Estado, cada tribunal, não é nem cada Estado, cada tribunal está procedendo de uma maneira diferente. Então, o CNJ tem esse papel aglutinador de organizar, que seja feito apenas através de um único sistema. Não acontecerá da noite para o dia. Nós reconhecemos que temos aqui, por exemplo, no Paraná, fizemos um levantamento entre os advogados paranaenses, eles apontaram o sistema da Justiça Federal da 4ª Região, aqui no Sul, como o melhor. Melhor do que os outros sistemas, não tem a certificação digital, tem um custo menor para os advogados, tem segurança e é de fácil acesso a todos. E nós até achamos que o Conselho deve tomar como exemplo justamente essas iniciativas, essas boas iniciativas, e ele vem adotando colhendo essas informações e ao final tenho certeza que teremos aí uma solução boa para todos, com o tempo. Vamos a mais um intervalo, Conversa com a Fonte volta em 1 minuto.